Olá, no vídeo de hoje vamos trabalhar com a função procv. Vamos aproveitar a nossa tabela que nós temos aqui do lado, vamos pesquisar o código do produto e vamos retornar as informações que estão à direita do código. Então, aqui, só para efeito de demonstração, eu vou selecionar aqui o código e veja que ele já me traz aqui as informações conforme o código selecionado. Então, bora para o vídeo. Vou primeiro apagar aqui as informações. E a primeira coisa que nós temos que entender é que a função procv, ela trabalha da seguinte forma. Obrigatoriamente, a primeira coluna tem que ter a informação que eu estou procurando. Neste caso, eu estou procurando o código, então o código deve vir na primeira coluna. As demais, tudo bem, a ordem não vai interferir tanto. Então, dito isso, vamos vir aqui, ó. Vou iniciar com o sinal de igual, vou colocar aqui procv, vou selecionar aqui a minha função. E o primeiro parâmetro que ele pede é a chave de pesquisa, ou seja, o que eu quero pesquisar. Aqui no caso, nós vamos selecionar o código. Eu já vou aproveitar e vou travar a célula. Então, vou vir aqui e pressionar F4. Se você estiver utilizando um notebook ou estiver utilizando computadores com o sistema operacional Mac, você provavelmente vai ter que teclar a combinação das teclas Fn mais F4, certo? Bom, ponto e vírgula. E agora ele vai me perguntar o intervalo, onde eu vou buscar essa informação que você está me pedindo. Aqui nós vamos selecionar todo esse intervalo. Vamos pegar a primeira coluna que tem o código até as demais informações. Mais uma vez vamos travar aqui, apertando o F4 e ponto e vírgula. Agora ele vai me perguntar qual é o índice, ou seja, qual é a coluna que você quer que eu traga a informação. Toda vez que eu estou trabalhando com a função procv, ele vai me separar essas informações em colunas. Então, aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira e quarta. No nosso caso, nós queremos o produto que está na segunda coluna. Então, vou colocar aqui o número 2, ponto e vírgula, e em classificado eu vou colocar o valor 0. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Pronto. Se você reparar, ele deu uma informação de que não foi possível encontrar esse código naquela lista. E realmente não foi. Por quê? Porque nós não selecionamos o código. Então, vou vir aqui e vou selecionar o primeiro código. Pronto. Agora, ele encontrou essa informação e me trouxe o valor da segunda coluna. Como eu quero que ele me traga as demais informações, eu vou clicar e arrastar para baixo. Uma vez que eu travei tanto o campo de pesquisa quanto o intervalo de pesquisa, agora eu preciso apenas alterar o número da coluna que contém a próxima informação que eu quero. Então, vou colocar aqui 3. Pronto. Agora, ele já trouxe o valor unitário. Vamos agora aqui fazer. E vamos colocar 4. E pronto. Agora, ele me trouxe todas as informações que eu queria. Então, se eu vier aqui e alterar o código, veja que ele também altera os valores. Agora fica fácil. É só eu vir aqui, iniciar com um sinal de igual, vou pegar o meu preço unitário e vou multiplicar por 1 mais e vou selecionar a minha taxa. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, agora eu já tenho o valor calculado com imposto. Se você quiser entender por que eu adicionei o número 1 nessa fórmula, eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo onde eu explico direitinho como fazer esse cálculo de porcentagem. É só acessar aqui na descrição do vídeo. Agora, se eu quiser saber do próximo produto, é só vir aqui e selecionar. Bom, para você que ficou aqui até o final, eu tenho uma dica que vai te ajudar muito na produtividade. Aqui, se você reparar, nós só mudamos o quê? O índice. Então, como que eu posso fazer para tornar essa função mais dinâmica? Aqui, eu vou usar uma outra função chamada linha, que ela é abreviado pelo código lim. Então, vou colocar aqui, ó, lim. Ele vai me retornar o número da linha. Vou selecionar aqui e vou colocar A2. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Pronto. Visualmente não mudou nada. Mas, se eu clicar agora, segurar e arrastar, veja que eu não precisei mais informar agora o número da coluna. Ou seja, ele está pegando o número da linha dinamicamente. E aí você vai me perguntar, por que você colocou A2? Porque quando eu informo para ele me retornar o código da linha A2, ele vai me retornar que o número dessa linha é o número 2. Vou sair daqui e vamos para a linha de baixo. Quando eu perguntar aqui da linha A3, ele vai me falar que é o número 3 e assim por diante. Veja que dessa forma você acaba otimizando o seu trabalho, principalmente se você tiver aqui muito mais colunas para trazer de informação.
e você já conhecia o uso do PROC-V com essa dica da linha, me deixa aqui nos comentários falando se você já conhecia ou se não, foi novidade para você. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, que tal compartilhá-lo com amigos e familiares? Quem sabe pode ajudá-los também. Caso você seja novo no canal ou ainda não esteja inscrito, te convido a se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.